aqui, estamos de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude, mas num novo formato, num novo cenário. Aqui só não muda os bons entrevistados. Na época passada, a gente fez uma temporada com a doutora Eloá e ela falou de um assunto muito interessante, que é a decodificação biológica sistêmica. Eu, que já estou há mais de 10 anos na TV, vivia falando para vocês, assim, aqui, telespectadores, que eu não imaginava de um assunto, eu não imaginava um assunto tão interessante assim. Era muito bacana porque falava sobre o nosso corpo, sobre o ser humano, o que a gente poderia aprender com a decodificação biológica para, inclusive, prevenirmos muitas doenças que a gente tem na vida, que a gente passa pela vida. E aí, muito interessante que a doutora Eloá voltou, vamos fazer uma nova temporada, né, Eloá? Mais informação ainda para os nossos telespectadores. E eu falei assim, doutora Eloá, vamos falar da decodificação biológica, mas o que ela significa na saúde sistêmica? E aí vem essa pergunta, o que é a saúde sistêmica? Mais informação, Eloá. Sandra, eu agradeço. A gente está continuando essa temporada agora e falando de um tema mais amplo ainda, né, que a gente começou falando sobre a decodificação biológica e agora a gente vai poder colocar a decodificação biológica dentro de uma visão mais ampla ainda, que é a saúde sistêmica. Então, qual que é o conceito de saúde sistêmica? Então, primeiro eu queria trazer o conceito de saúde, né? Saúde não é ausência de doença. Saúde é um equilíbrio. É quando você está em harmonia. Porque a gente oscila. Um dia você não está tão bem, outro dia você está melhor. Então, assim, a manutenção do equilíbrio em que você esteja na maior parte do seu tempo vivendo em bem-estar é o conceito de saúde. Esse é um conceito que vem muito ao encontro das definições da medicina chinesa. Porque a medicina chinesa trabalha muito com equilíbrio, né? Agora, doutora Eloá, não é a forma como a gente vê, né? A gente aprendeu de outro jeito, né? Que a saúde é quando você não tem doença, né? Não quando você tem um bem-estar, né? A nossa cultura ensinou diferente pra gente, né? E coloca a gente numa situação assim, se você tem uma doença, todo o resto não vale mais. Então aquela doença passa a fazer parte do seu mundo e de repente ela é a totalidade do seu mundo. E isso é um agravante e uma dificuldade para a gente conseguir se curar, na verdade. Então, a ausência de doença não é mais o conceito de saúde. Então, o conceito de saúde hoje, ainda mais num mundo como o nosso, em que a gente está exposto a inúmeras situações externas que nos acontecem, a gente não tem como se proteger disso. Então, manutenção de equilíbrio um conceito muito mais adequado, eu acho. Quando você fala o que está externo a nós, você está querendo dizer água poluída, ar poluído, estresse, preocupação. Relações sociais, tá? Tudo isso, exatamente. Por isso que a gente chama de saúde sistêmica. Então, qual que é o conceito de saúde sistêmica? Primeiro a gente tem que entender o indivíduo como um todo. Então, o indivíduo ele não é só um corpo físico. Isso a gente já tinha deixado claro nas outras vezes. Então, o entendimento do ser humano é muito mais do que um corpo físico. Ele é um corpo físico. Na verdade, eu vou começar ao contrário. Ele é um ser espiritual, energético, que tem um aspecto mental, um aspecto emocional e um aspecto físico. A manifestação dele aqui na matéria é o corpo físico, tá? Então, todas essas instâncias que formam o ser humano como um todo são objeto tanto do estudo quanto um campo de trabalho são esses aspectos que adoecem e são esses aspectos que não são só as causas das doenças, mas são o campo de cura. Porque você pode abordar a cura física, do ponto de vista celular, biológico, bioquímico. Você pode abordar a cura do ponto de vista de suas experiências passadas.
Por isso a gente usa a decodificação, que ela trabalha muito exatamente esse campo. Que foi que você experimentou que te causa algo hoje? E quando a gente fala de experiências passadas, né, quem está nos assistindo pode entender exatamente o quê? Algum trauma, por exemplo, um acidente, algo que já tinha acontecido comigo anteriormente? Pode entender memórias, experiências. Experiências que eu vivenciei, que tem uma emoção forte e que me impactou. E aquilo ficou guardado. Tá? E como eu vivo prevendo que algo de ruim vai acontecer, então eu estou sempre focando naquilo. E depois a gente pode falar, né? Depois mais pra frente a gente pode trazer, mas eu já vou trazer uma coisa. Toda doença que vem do aspecto emocional não trabalhado é um retorno ao passado. Na verdade, você não está vivendo no presente. Você está vivendo com uma bagagem do passado no dia de hoje, no tempo de hoje. Dá um exemplo pra gente, Elô. Vamos supor que você, uma criança, no nascimento tenha tido alguma intercorrência durante o parto. Aquela intercorrência pode ficar como uma experiência de risco de vida para aquele ser que nasceu. Tá. Como aquele ser interpreta aquilo, né, é muito individual, de acordo com o que ela vivenciou já na gestação. Ele já tem uma vida, desde a concepção até toda a gestação dela, e ele já experienciou, através da mãe, situações que a mãe possa ter vivido. E também porque ela vai trazer uma bagagem dos antepassados. Então ela já vem com uma bagagem e ela vai olhar aquele evento de acordo com a bagagem que ela tem, de como ela entende aquilo. E isso é muito individual, porque o João pode interpretar de uma maneira, o Antônio da outra. Cada um interpreta de um jeito e aí pode desenvolver uma doença de acordo com o que interpretou. Ela pode ter sintomas, por exemplo, tem criança que não dorme. Não dorme à noite. Meu filho não dorme. Não. Como foi o parto? Ficou na UTI, teve que ventilar, teve vários... Então, esse estresse que a criança vivenciou é uma memória. E ela vai carregar esse medo de uma questão de necessidade, né, de sobrevivência, para outros eventos da vida dela. Quando ela se vê numa situação semelhante, ela pode ter o mesmo sintoma que ela tinha lá. Então, isso é quando eu trago algo do passado para o hoje. Uma experiência negativa do passado para o hoje. Uma instância. A outra instância a gente já falou, que tem a ver com os nossos antepassados. Eu posso trabalhar em cima disso. Porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa com alguma questão física ou mental, alteração de comportamento, que não tem uma bagagem anterior dos antepassados. Tá? E a outra instância, que é a instância mais elevada, que a gente pode dizer do ponto de vista vibracional, e que eu acho que ela pode curar todos esses aspectos, é trabalhar a consciência. Porque se eu entendo saúde como um âmbito mais amplo de equilíbrio, onde todos esses fatores, o emocional, o espiritual e o mental, interferem no físico, eu estou falando que a consciência pode trabalhar todos esses aspectos. Então, quando a gente trabalha a consciência do indivíduo para que ele entenda o que houve e elabore aquilo, mesmo que não tenha sido com ele, mas com os antepassados, você vai curando todos esses aspectos. Que interessante. Isso é sistema. Só que a gente falou só sobre o indivíduo. Agora a gente vai colocar o indivíduo num sistema maior. Um sistema maior é a família, porque o indivíduo não está isolado. E um outro sistema maior ainda é você e as outras pessoas, a relação sociocultural que você tem e os relacionamentos que você vivenciou durante a sua vida. E a gente fala sobre saúde sistêmica porque exatamente o que a doutora Eloá falou, não é só um indivíduo, é o indivíduo, é a família, são os antepassados, é a sociedade. É muito interessante esse tema. Vamos para um rápido apoio cultural. A gente já volta.